Olá pessoal, hoje eu venho trazer um tema que eu adoro. É um tema de um processo de evolução do ser humano. Vamos falar um pouquinho sobre como diferenciar o que são dívidas kármicas, lições kármicas e processos missionários. Eu venho trazer isso de uma forma bem simples e bem prática para você tentar ir se descobrindo, entendendo qual fase desse processo evolutivo você se encontra. Se você gosta desse tipo de tema, já deixa seu like aqui embaixo, deixa nos comentários o que você está achando dos outros vídeos. Se você é novo, se inscreve no canal. E é isso, vamos para o tema de hoje. Vem comigo! Antes de entrar nesse tema, eu já quero esclarecer algumas coisas. E uma das primeiras coisas é o fato de sempre me perguntarem: existe reencarnação ou não? Veja bem, não é possível esperar de alguém que nunca teve uma experiência de uma viagem astral, quem nunca viveu algo parecido com isso, quem nunca teve palestra com espíritos desencarnados, acreditar em reencarnação. Então aqui é um canal livre de religiosidade. Então aqui é um canal livre de religiosidade, sem misticismo, mas eu vou trazer uma visão com base nas minhas experiências, aquilo que eu vivi, aquilo que eu acredito, aquilo que eu vivenciei, tá? Então, eu vivo experiências extrafísicas toda a minha vida. Então seria impossível eu negar a existência da reencarnação na minha experiência. Então eu vou trazer sempre o meu contexto, mas sempre ampliando a visão para pessoas que não acreditam, para pessoas que têm outro tipo de percepção e entendimento, para a gente ir agregando percepções nessa visão de mundo, para a gente não restringir nem dividir, para a gente ampliar, tá? Então, para você entender a maioria dos temas aqui do canal, apesar de nós não falarmos em uma religião ou religiosidade ou misticismo, você precisa estar com a mente aberta, né? Completamente aberta, procurando entender a verdade, novas visões de mundo, novas formas de olhar para as coisas, se abrindo para novas respostas, tá? Porque há ainda aquelas pessoas que acreditam em uma linha de ancestralidade, não necessariamente reencarnação, mas é uma linha de ancestralidade que também é uma linha de raciocínio, uma forma de perceber esse contexto que eu vou trazer aqui hoje. Então, o importante é você perceber as coisas, ver as coisas e como tudo vai se encaixando na sua vida prática e na das pessoas ao seu redor, seja através de uma ancestralidade que traz o nosso corpo como parte, sendo células compostas pela minha mãe, células compostas pelo meu pai, e eu trago dentro de mim um material genético do meu pai e da minha mãe, né? Então, se a gente for pensar que o material genético do meu corpo físico é emprestado por parte da minha mãe, por parte do meu pai, é composto dentro de mim, então eu trago a ancestralidade dos meus pais. Se meus pais são compostos do material genético dos pais deles, eu também tenho parte das células dos meus avós, bisavós, tataravós, etc. Então essa linha de ancestralidade que eu também quero trazer para vocês. Ou uma visão da linha reencarnatória, dos reencarnacionistas, onde existem muitas existências e você tem uma bagagem espiritual. Como que você entende, Jéssica? Olha, eu entendo das duas formas, tanto a ancestral quanto a reencarnacionista, tá bom? Porque além de eu perceber que eu carrego esse material genético da ancestralidade, eu também, e padrões, muitas vezes, eu também trago toda uma experiência espiritual de outras existências, encarnadas ou não. E como eu disse, eu vivi experiências na prática, no corpo físico, onde eu tive experiências dentro de mim para ter essa visão. Mas eu não espero que pessoas que não tiveram essa visão tenham a mesma linha de raciocínio e percepção que eu. Mas se você está disposto a entender um conceito mais amplo, entender de verdade esse assunto que poucas pessoas trazem com tanta profundidade, fica aqui até o final
para você conseguir perceber como são essas visões de mundo, certo? E aí você percebendo, cada um vai vendo o que faz mais sentido para si, ok? O importante é que essas questões envolve o livre-arbítrio ou não o livre-arbítrio, então é bom a gente começar a pensar sobre esse tema, tá? Mas eu sempre vou tender aqui no canal a falar de forma natural de um processo reencarnatório. Eu não fico medindo palavras para trazer esses contextos, porque para mim é uma forma natural. Eu vivi essas experiências e isso me trouxeram uma percepção de uma forma mais concreta, é o que eu percebo como concreto na minha vida. Isso se manifesta o tempo todo na minha realidade, desde que eu era muito pequena. Então, partindo desse princípio, nós vamos começar a entender que o ser se encontra em um processo de evolução, nem pior e nem melhor, tá? É somente um processo de evolução que cada um precisa passar para que vai trazer aprendizados e evolução para aquele espírito, ok? E eu não quero que você pense que estar num processo missionário, por exemplo, é sensacional e incrível. Eu quero que você entenda até o final a linha de raciocínio que eu vou trazer, que você vai entender as consequências também de um processo missionário, certo? Então vamos falar agora, depois de trazer todos esses adendos, vamos entender o que são dívidas kármicas, tá? Quando eu entendo a palavra karma, essa palavra karma vem originalmente do sânscrito, que significa literalmente a palavra ação. Então, nós chamamos de karma uma lei universal que rege a ação e a sua perspectiva reação, ok? Ou seja, tudo que você planta, você colhe. Tudo que você planta, você irá colher invariavelmente, nesta vida ou em outra vida, não importa, encarnado ou desencarnado, tá bom? Então, vamos deixar claro aqui que com uma visão mais ampla, não significa que com ferro fere, com ferro será ferido. Isso não existe. Não é uma regra desse jeito, imposta dessa forma, como algumas doutrinas, dogmas vêm trazer. É uma coisa muito mais inteligente, muito mais ampla. O karma, ele é uma aplicação de uma lei divina, né? De forma gradativa, que vai sendo aplicada de forma gradativa e individualizada para cada ser. Para quê? Para o aperfeiçoamento daquele espírito, tá bom? Então, não necessariamente um ser sobre esta lei de reencarnação, ele quitando todos os seus débitos em uma única vida. Não significa que ele vai quitar todos os débitos em uma única vida. Isso é distribuído conforme o preparo e consciência daquele ser, ok? Então, a gente não vai quitar tudo isso de uma vez só. Isso é gradativo, pontual, conforme a gente vai se preparando para conseguir realizar aquilo que a gente se compromete a realizar, ok? Por quê? Porque às vezes vocês vão entender isso um pouco mais pra frente, mas tudo que precisa ser quitado, às vezes é muita coisa para se trabalhar em uma vida só. O ser sofreria muito, passaria por muitos processos que, em vez de ajudar e quitar, iriam atrapalhar, ok? Então, o ser, partindo desse princípio, o ser não reencarna somente para resgatar os seus karmas. Não é só para isso que nós estamos na Terra. Então, o ser, ele não vem neste planeta, ele não reencarna somente para resgatar os seus karmas, tá? Ele não vem com a sua reencarnação completamente estabelecida, como alguns afirmam, de destino, né? Não tem como fugir daquele destino. Não é isso que eu acredito, não é isso que eu trago aqui, isso já entra em dogmas religiosos, tá? O ser vem sim para fazer algumas quitações, mas principalmente para criar, evoluir, pois o campo espiritual ele respeita o livre-arbítrio de cada um, de cada ser, tá? Claro que o ser vai arcar com as consequências dos seus atos, né? O livre-arbítrio implica nisso, se você quer agir de determinada maneira, responda e arque com as consequências das suas ações, né? Então, vamos entender que a aplicação dessa lei do karma
nos permite quitar esses débitos que temos conosco e com os nossos semelhantes. E principalmente nos permitem ficar tranquilos diante da nossa consciência, da nossa própria consciência, né? E aí a gente vai aprofundando para entender um pouco melhor isso, com exemplos e tudo mais, então vai ficando mais fácil, tá? Calma, vai ficar mais fácil. A dívida kármica, ela é... Quando que a gente adquire essa dívida kármica? Quando a gente transgride uma lei primordial do universo. Existe uma lei natural e eu infrinjo essa lei natural do universo, tá? É quando esse indivíduo resolve, por vontade própria, cometer certas ações contrárias ao que é regido pela lei universal, prejudicando a si próprio ou a outra pessoa. Mas, Jéssica, o que são essas leis universais? Basicamente, essas leis universais, elas regem todo o universo, tá? Onde tudo que nós fazemos deve ser bom para nós e também deve ser bom para o outro. E quando é bom para mim, quando é bom para você, é bom para o todo, entende? Essa é uma lógica universal. Então, independente se eu conheço você ou não, se eu tenho determinada ação que o prejudica, que te prejudica, você estando do outro lado do mundo sem eu te conhecer, não importa, eu estou infringindo uma lei universal, tá? Então, a lei universal, ela pressupõe, consequentemente, um ganha-ganha, onde todo mundo ganha. Eu tenho uma ação que é bom para mim, mas também gera alguma coisa para você, também é boa para você. Consequentemente, é bom para todo mundo, entende? É quase que um efeito dominó, positivo ou negativo. Então, percebe que cada ação tem um peso e uma medida. E dependendo das variáveis que ocorreram na situação para cometer determinada ação e até a consciência daquele que agiu daquela maneira, vai ser avaliado para ter pesos e medidas de como será essa correção, tá? Então, nas dívidas kármicas, você comete certas ações, você transgride certas leis universais e você está sujeito a penalidades que a natureza aplicará. É algo natural. É algo que já está regendo, que já está vigente em todo o nosso universo. Seja nessa ou na outra existência, essa penalidade virá, né? Mas eu não quero trazer uma ideia de penalidade como punição. Não, é simplesmente uma equalização daquela ação. E a gente vai entender isso um pouco mais pra frente. Essas transgressões, elas são conscientes, muitas vezes, contra a vida de outras pessoas ou a própria vida. São atos que prejudicam assim aos outros, como eu falei. E aí vai ferir, basicamente, a lei do karma, que vem trazer a lei da causa e o efeito, né? Eu faço algo, eu causo algo e eu tenho um efeito que repercute daquilo, né? Então, por exemplo, matar, ferir, prejudicar, trair, manipular, são ações contra essa lei universal da ação e reação, do karma, né? E aí, precisa ser uma dor, precisa causar uma dor, mas além de uma dor, precisa ter um prejuízo real. Como assim? Muitas pessoas me dizem, Jéssica, como assim? Então, se eu só causar uma dor no outro, eu já vou estar transgredindo essa lei? Não necessariamente. Por exemplo, eu fiz algo para você que não transgride nenhuma lei. Não foi um ato que eu cometi transgredindo nada, mas você entendeu como ruim. Você sentiu uma dor, você não gostou de alguma maneira. Mas eu não te trouxe necessariamente um prejuízo, né? Não foi prejudicial. Você só ficou magoado, você se sentiu ferido, se sentiu contrariado, mas não necessariamente houve um prejuízo real, um prejuízo de fato. Então aqui a gente não fala de transgredir uma lei, foi só uma coisa que você interpretou de acordo com as minhas ações. Muitas vezes você, né, ou as outras pessoas querem que o filho, o marido, a esposa, o amigo haja de determinada maneira.
E quando ele não age de determinada maneira ou ela não age de determinada maneira, você fica magoado, você fica triste, você fica revoltado. Não necessariamente a outra pessoa transgrediu uma lei universal. Você entendeu aquilo como dor, você entendeu aquilo como sofrimento, mas não necessariamente foi, ok? Então, o que o outro acredita que é bom não necessariamente é uma transgressão de uma lei universal. É algo muito maior, é que realmente, de fato, traz um prejuízo para si ou para outras pessoas. Prejuízo, não somente incômodo, tá? Então, a pessoa que está nas dívidas kármicas, ela fez algo contra esse fluxo natural do universo, invariavelmente. O que isso significa? Ela foi contra essas leis universais, sabendo ou não, não interessa, conhecendo ou não, não importa. Ela causou prejuízo ao outro, sendo os costumes da época, não sendo, não importa, tá? Cada um fez o que soube, da maneira que pôde, como era possível na época. Só que o universo vai trazendo de volta esse equilíbrio natural. Não é por maldade. Foi feito algo que trouxe um prejuízo e precisa ser reequilibrado. Por isso existe essa lei. O cumprimento dessa lei é uma forma natural de trazer essa sincronia perfeita para restabelecer o equilíbrio, certo? Portanto, nessa vida, essa pessoa vai ter que quitar as suas dívidas kármicas, tá? E aí, erroneamente, algumas pessoas vão falar em pagar dívidas. Mas isso não está completamente correto, isso é uma questão de dogmas religiosos, porque ninguém fica com saldo positivo ou negativo. Isso não existe. É basicamente quitar, zerar, equalizar aquela dívida, tá? E muitas vezes isso acontece trazendo alguma experiência para a vida da pessoa, para a vida atual, onde você possa, dentro do seu sistema, viver algo para você sentir aquele prejuízo que você causou ao outro ou a si. Aquela dor, aquela manipulação que você, aquela situação que você causou de realmente prejuízo e sofrimento ao outro, vai ser trazido para a sua vida, circunstâncias, pessoas, lugares, para você sentir na experiência terrena no seu corpo, no seu mental, no seu campo, de fato o que aquele prejuízo significa, o que aquilo causa. Aí você pode estar se perguntando, Jéssica, mas por que isso é necessário? A pessoa às vezes já entendeu. Aí eu venho falar assim pra você, imagina que saber o que é um prejuízo, saber o que é uma dor, saber o que é um sofrimento é uma coisa. Mas quando aquilo acontece com você, como que é aquele ditado que as pessoas falam? Quem dá um tapa não lembra, mas quem leva o soco... Quem bate não lembra, mas quem apanha não esquece. Isso. É basicamente isso. Quem apanha não esquece. Então, quando você traz essa experiência para o seu corpo, para a sua vida física, você vai segurar, aprender aquela informação. E as chances de você fazer aquilo novamente são muito pequenas ou quase zero quando você de fato aprende, né? Então, aquilo não vai ser esquecido pelo espírito, pela essência do espírito. Então, eu vou dar um exemplo no nosso mundo mais concreto para você conseguir entender isso que eu tô falando. Vamos supor que alguém matou um membro da sua família. Alguém matou o seu filho ou a sua filha, tá? Uma história mais trágica pra gente conseguir entender. E aí, vamos supor que essa pessoa se arrepende. Se arrepende profundamente. Ela pede perdão pra você, ela pede perdão pra sua família. E aí vamos supor que você até perdoe esse ser por ter feito isso, por ter matado seu filho ou sua filha. Isso não faz com que esta pessoa não pague pelo que ela fez. Independente se ela mudar de religião, se ela pedir perdão, se ela não pedir perdão, se ela passar por um tratamento energético espiritual, se ela se redimir, isso não importa. O que vai fazer equalizar e trazer o equilíbrio é quando ela equalizar aquela ação. Quando aquilo passar para o campo dela. Então, no nosso mundo material, se ela comete alguma coisa assim, pela lei natural dos homens, ela teria que responder pelo crime que ela cometeu, proporcional a como ela cometeu, certo? As leis humanas são falhas, a gente sabe, mas a lei divina, a lei universal não é falha.
nesta ou em outra vida, conforme as proporções de cada ser e cada situação que vocês vão entendendo. Isso vai ser executado de forma natural. Você perdoando aquele ser ou não, não importa. Ele se redimindo e se arrependendo ou não, a contabilidade precisará ser zerada. É zerada que fala? A contabilidade precisa ser zerada, tá? Então, aqui vem a maior revolta. A maior revolta das pessoas é: mas Jéssica, eu me arrependi profundamente, eu aceitei Jesus agora, eu me apeguei com Deus. Ou pensando em outra vida, a gente vem trazer questões: mas eu não lembro de nada, de que adianta eu ser bom agora se eu só me ferro? Não é justo, eu não lembro, eu tô pagando por uma coisa que eu nem sei, né? E aí, eu venho trazer algumas questões que é: o processo de equalização vai ficar mais pesado se você ficar pensando assim. Porque a lei divina vai deixar mais pesado? Não, porque você está deixando mais pesado. Você está trazendo sofrimento onde há uma coisa mais simples. Porque além de você precisar passar pela equalização do campo, do fluxo natural das coisas, você ainda fica frustrado, você ainda fica revoltado, você ainda fica se questionando, aumentando ainda mais o seu sofrimento de uma coisa que poderia ser um pouquinho mais simples. E as pessoas que dizem que não é justo, porque elas não se lembram, não sabem o quão louco seria se elas pudessem lembrar de tudo que elas já fizeram nas últimas 2, 3 reencarnações. Porque as circunstâncias eram completamente diferentes das que nós temos hoje, eram muito menos evoluídas do que nós temos hoje. Nós passamos por muitas guerras, por muitas situações onde hoje está um pouco mais facilitado, mas se você pegar a história aí, né, você consegue perceber quantas situações já foram passadas que hoje é considerado um absurdo, mas em outras épocas era completamente normal, né? Situações que a nossa civilização, a nossa humanidade já passou. E se você entendendo dessas vidas passadas, você sabe que você esteve nessas civilizações. Você passou por essas civilizações. Se você quiser entender como ancestralidade, toda aquela ancestralidade sua, os seus parentescos, passaram por aquelas situações de guerra, de situações de fome, de mudanças, de fugir de um país para o outro, todas as situações que envolvem, né? E também conceitos morais e éticos, enfim. Então, por que isso acontece? Muitas vezes nós não conseguimos lidar nem com alguma coisa que aconteceu com a gente nesta vida. Imagina se nós tivermos consciência do que aconteceu em outras existências. E imaginem como seria lidar com o que você já tem hoje, mais tudo aquilo que você já aconteceu com você, que você fez ou que fizeram com você, né? Então, o que acontece? Então, o próprio ser, quando ele entende o que ele fez para si ou fez para outras pessoas, ele escolhe essas experiências que ele precisa passar para ele quitar essas dívidas kármicas. E aí a gente começa a entender um pouquinho sobre as lições kármicas. E aí, conforme eu for avançando, vai ficando mais fácil as anteriores. Vai ficando ainda mais claro as anteriores, tá? Quando a gente entra nas lições kármicas, eu já passei pelas dívidas kármicas e eu já passei pelas dívidas kármicas e agora eu estou em lições kármicas. Ou seja, eu já quitei, eu já equalizei todos os meus processos, tudo aquilo que eu transgredi das leis universais, tudo aquilo que eu prejudiquei e eu trouxe prejuízo a mim e a outras pessoas, e eu não preciso mais quitar nada, né? Eu tô num processo onde é um processo de quase nada. Eu venho trazer assim. Um exemplo. Eu já passei por muita dificuldade, já venci muitas doenças, já tive muitas perdas, uma vida com muita luta, com muito sacrifício, às vezes com muita dor e etc. Onde eu já equalizei. Então, nesta vida de lições kármicas, eu já não tenho grandes dificuldades. Eu já não tenho tantas dores, eu já não tenho tantas perdas, eu já não tenho nada de muito sofrido. Mas também, essa vida de lições kármicas, às vezes eu não tenho muitas grandes novidades, né? É o que eu chamo de grande fase de observação e testes universais. Por quê?
A maioria das pessoas, quando tá passando por uma grande dificuldade, uma grande dor, um grande sofrimento, é muito fácil dobrar o joelho e rezar, né? É muito fácil jurar que nunca mais vai fazer aquilo. Quando a dificuldade vem de verdade, é comum as pessoas fazerem juras, promessas, se arrepender, né? Mas e quando a dor, o sofrimento, as doenças e as dificuldades não existem mais? Será que as pessoas dobram o joelho, fazem promessas? E como será que as pessoas usam a oportunidade que elas têm de não ter mais esse sofrimento, essa luta, todos esses obstáculos? Como elas usam isso da melhor maneira? Né? Ou se usam da melhor maneira? Será que as pessoas reincidem no mesmo erro? Né? Então, quantas vezes você já fez algo errado, ruim, para si ou para o outro, mesmo sabendo que aquilo era errado, e você acabou cometendo a mesma ação, de novo e de novo e de novo, né? Será que você de fato aprendeu aquilo? Então, as lições kármicas é uma fase do universo, Deus, consciência, como você quiser chamar, que entende que você já tem aquilo equalizado, que tudo aquilo foi, que você já equalizou todas essas questões e que vai proporcionar uma experiência terrestre novamente para você, com tudo aquilo que você possa ter, né? Para ver como você vai lidar com aquilo. E aí, dependendo de como você lida com aquilo, você vai mostrando para o universo com as suas atitudes se você aprendeu ou não a lição. Então, nas lições kármicas, o universo te dando as oportunidades, uma vida mais tranquila, você não vai ter mais aquela dor, aqueles sofrimentos, aqueles obstáculos, aquelas perdas, tudo aquilo. É uma forma de você mostrar para o universo, através das suas atitudes, se realmente você aprendeu ou não a lidar com as coisas, a lidar com a vida. Em qual processo evolutivo você se encontra. Ou não, ou se você precisa de um reforço de algumas situações, né? Pois você, às vezes, não absorveu o aprendizado por completo. Então, por exemplo, você era rico em alguma situação e você usava todo esse dinheiro ou poder para pisar nas outras pessoas, se achando mais importante, humilhando, porque você tinha muito dinheiro. Então, nas dívidas kármicas, vamos supor que esse dinheiro é tirado de você, né? Você vem em circunstâncias difíceis financeiramente e você é colocado em situações para você sentir na pele uma experiência no corpo, o que aquela lição kármica pode te proporcionar, como, por exemplo, a dor da humilhação, né? De não tendo um dinheiro, saber como é não ter o dinheiro, porque quando você teve, você não soube usar da melhor maneira. E aí, nas dívidas kármicas, você vai passar por esse processo de sentir na pele o que é não ter, porque você não soube utilizar aquilo. E aí, dependendo de como você agir diante dessa situação, você vai estar respondendo o tempo todo para o universo, se você entendeu ou não, né? Aquele processo. Se você vai conseguir passar por aquele processo ou se você vai continuar sendo uma pessoa que pisa, mesmo sem dinheiro. Né? Porque existem pessoas, uma coisa é uma pessoa pobre, uma coisa é uma pessoa humilde. Existem pobres que não são humildes. Existem ricos humildes. E existe essa mistura toda, entende? Então, às vezes, mesmo numa situação de condição financeira ruim, você continua humilhando as outras pessoas. Ou seja, mesmo na dívida kármica, mesmo sem dinheiro, você ainda não entendeu. Então, vai sendo situações e mais situações na sua vida até você conseguir entender e quitar essa dívida kármica com o que você fez para outras pessoas e situações, tá? Mas aí vem a pergunta que muita gente me faz. Mas, Jéssica, é sempre a mesma situação? Porque você falou lá em cima que com ferro fere, com ferro será ferido, não existe. Exatamente. Não necessariamente vai ser a mesma situação. Lembra o exemplo que eu dei?
qual foi o ato daquele homem quando era rico? O que ele fazia com as pessoas? Ele humilhava as pessoas. Então, qual era a dor ali que ele causou às outras pessoas? A dor da humilhação. Então, qualquer situação que o espírito possa vivenciar que traga dentro do sistema dele a dor da humilhação é uma forma de quitação. Então, não necessariamente ele virá pobre. Ele pode vir em situações que mesmo rico, ele passe por situações de humilhação, para ele sentir o quanto não é bom humilhar. Não necessariamente vai ser na mesma moeda. O universo ele tem várias formas inteligentes e mecanismos de trazer a melhor forma de aprendizagem para aquele espírito, percebe? Então, alguns dogmas vêm trazer que é na mesma moeda, não necessariamente. O mecanismo é muito mais inteligente que isso, tá? Você já ouviu falar que a vida é uma escola? E a escola representa o quê? Você achou que esta palavra era à toa? Escola é um grande aprendizado. E tudo isso que eu venho dividindo para vocês é justamente o planeta Terra como uma escola, né? Uma outra coisa importante aqui é que quem cuida deste processo reencarnatório para equalização dessas dívidas kármicas e dessas lições kármicas, de todos os outros processos, é o departamento do karma e da reencarnação. Existe um departamento especializado no campo espiritual que vai cuidar de todo este processo. Nada é aleatório, é tudo muito bem organizado e planejado. E pode haver a interferência do próprio espírito que vai reencarnar neste processo, quais experiências ele vai passar, que família ele vai nascer, todas essas questões, ou sem interferência alguma. Depende do quê? Depende da própria consciência daquele espírito. O quanto ele entende das leis universais, o quanto ele entende dos planos espirituais, das experiências terrenas, para ele conseguir intervir de uma maneira justa e equilibrada, certo? Então, alguns sim conseguem interferir no seu próprio plano reencarnatório ou não. Depende muito de como esses seres têm consciência e também alguns seres que trabalham em algumas questões mais infernais, umbralinas, que a gente não vai entrar aqui agora, eles têm uma consciência de todas essas leis divinas, essas leis universais, mas eles perdem o direito da intervenção no seu plano reencarnatório justamente por essas ações que eles cometem ainda no plano espiritual. Então, será decidido por ele. E nós temos vários tipos de reencarnação que eu vou abordar em um outro momento, ok? E aí, o que acontece é que existem várias variáveis administradas e coordenadas por esses senhores do tempo, do karma e da reencarnação, ok? Então, quem cabe julgar, condenar, como a gente brinca aqui, condenar bem entre aspas, e planejar todas as experiências, não somos nós. Por isso eu vivo falando pra gente cuidado com a condenação das coisas, das pessoas, porque nós não somos os senhores do tempo, do karma e da reencarnação. Quem cuida disso é um plano espiritual, é um plano maior que vem trazer toda essa coordenação que não é aleatória, ok? Quando eu falei de não interferência ou quase interferência, a gente vem falar da reencarnação inconsciente ou compulsória, a gente vem falar da semiconsciente ou da consciente, a gente vai falar da reencarnação probatória, a evolutiva, a voluntária, a missionária, a sacrificatória e várias outras que compõem esse sistema um pouco mais complexo. E este vídeo eu vou deixar lá no site do Universal Energy, porque vai ser um aulão onde eu vou explicar tudo isso. Então, se você tem mais interesse, não vou deixar aqui no canal. Eu vou deixar lá, porque lá eu tenho um suporte maior para conseguir deixar esse vídeo com um aulão bem estruturado para você entender esse tema dos tipos de reencarnação, se você quiser um estudo um pouco mais aprofundado, que eu tenho certeza que você não vai encontrar em nenhum canal por aí, porque é uma aula bem especial, ok? Aqui eu tô trazendo um pincelado para você começar a abrir sua mente,
para um sistema, mas existe um desdobramento muito maior disso que eu tô trazendo aqui hoje. Eu vou trazer de forma mais clara, mais objetiva, com muito mais exemplos lá no site do Universal Energy, que eu vou deixar aqui embaixo no link da descrição, ok? Então... E vai ser gratuito também. E é totalmente gratuito esse aulão e online, então é só você entrar lá no site, porque lá eu consigo deixar muito mais estruturado para você, ok? Consigo até deixar com PDF para você baixar e para você guardar, para você estudar, para você ter, e eu não consigo fazer aqui especificamente no canal, por isso que tá lá no site, certo? Mas para simplificar esse vídeo, que já vai ficar longo, já é um aulão, mas para deixar ele um pouco mais simplificado, a gente está entendendo a base, o conceito principal e a lógica, ok? Então, voltando às lições kármicas, a pessoa está nesse processo evolutivo, geralmente não tem grandes problemas, ou não tem nenhum problema, né? Mas ela vai passar por algumas provas da espiritualidade, sim. Afinal, este planeta Terra é um planeta de provas e expiações, pelo menos por enquanto. Para ver como ela vai responder a esses acontecimentos. Então, você conhece alguém na sua vida que quase não tem problema ou não tem problema nenhum? É difícil, mas existem pessoas que não têm problemas. Às vezes elas criam da cabeça delas problemas, mas não necessariamente elas têm esses processos de doenças, de perdas, de muito sofrimento, ok? Então, se você tá nesse processo, você começa a conseguir se identificar. Algumas pessoas perguntam, Jéssica, mas se a pessoa já passou pelas dívidas kármicas, a vida dela já não tem problema, para que ela precisa passar por esses testes? E, de forma geral, foi tudo aquilo que eu já falei para vocês. Vamos ver, sem a dor, sem a doença, sem as perdas, sem todos aqueles acontecimentos, sem o processo das dívidas, como eu vou me comportar? Exemplo, que a gente tem no plano terrestre. Vamos, quando o preso já cumpriu a sua pena, vamos colocar ele em liberdade assistida, né? Quase que uma liberdade assistida. Vamos colocar ele numa liberdade assistida para ver o que ele fará neste período que nós estamos dando uma liberdade assistida. Ele vai ficar solto, mas a justiça está assistindo. Se tiver algum comportamento neste meio tempo, outra pena será aplicada e pode retroagir, né? Poderá voltar para a prisão, por exemplo. Nós temos várias variáveis, mas vou deixando mais simples aqui para a gente entender. A mesma coisa acontece nesse plano espiritual. Vamos sem nada, sem essas dores, sem esses problemas, vamos ver como ele se comporta, se ele vai voltar a cometer aquela ação, se ele realmente aprendeu ou não. Por isso que eu sempre falo que não é você que faz as perguntas para o universo, é o universo que faz as perguntas para você e conforme as suas atitudes e suas ações, você vai responder para o universo qual é o grau do processo evolutivo você se encontra, ok? Esses processos de dívidas kármicas e lições kármicas podem levar vidas e mais vidas. Tá, pode ser rápido, pode ser muito, muito demorado, depende de espírito para espírito. Conforme não vai sabendo lidar, você vai criando mais karmas, né? Então, às vezes você vem resgatar alguma coisa, mas no meio do caminho você se atropela tanto, você complica tanto, ou você tá nas lições kármicas, você reincide no processo, você volta para dívidas kármicas. Tô na lição, tô na liberdade assistida. Cometi o ato novamente, errei, transgredi a lei universal. Volta para dívidas kármicas, você ainda não aprendeu, reforço, né? Para o universo, não existe progressão continuada igual lá na escola, onde, não, ele não tá pronto, mas passa e dá um reforcinho para ele. Isso não existe, porque se tudo é um infinito e um grande aprendizado lento e gradual, não tem pressa para o universo. O importante é a evolução do espírito, a evolução daquele ser. Então, o que acontece é que as coisas não funcionam simples assim, as leis são claras e objetivas, não é igual a nossa lei terrena, que muitas vezes não funciona, e não funciona mesmo, em muitos pontos. A lei universal funciona, e a lei universal é aplicada, querendo ou não.
Então, aquelas pessoas, nas lições kármicas ainda, tem aquelas pessoas que muitas vezes não têm nenhum projeto de vida. A vida tá morna, não acontece nada, ou seja, ela não tem aquela dor. E aí elas começam a querer procurar uma grande missão de vida, começam a tentar entender qual que é o seu projeto de vida, por que que tá aqui, pra que veio. E geralmente não encontram esse projeto de vida com facilidade. E por que eu não encontro com facilidade, Jéssica? Mas por que essas pessoas não têm problema nenhum? Por que ela não tem, né, um projeto de vida? Por que ela não encontra isso com facilidade? Porque geralmente essas pessoas não criaram seu projeto de vida, né? As pessoas têm uma grande ilusão de achar que o projeto de vida vai cair no colo. E não é assim que acontece. Você cria o projeto de vida. E a gente vai entendendo melhor isso daí quando eu falar de processo missionário. Onde no processo missionário, então, só para fechar, nas lições kármicas a gente tem uma vida morna, uma vida que nada acontece, para ver se a gente vai reincidir ou não. Vamos passar por muitos testes para ver se aprendemos ou não. Se não aprendemos, voltamos às dívidas kármicas. Se aprendemos, começamos a avançar para um desejo de criar o nosso projeto de vida. A partir do momento que começa um projeto de vida, nós começamos a pensar e entrar num processo missionário. Então a gente vai falar agora do processo missionário. Percebe como tá tudo interligado, mas eu tô tentando separar para trazer uma lógica maior pra gente. Quando a gente vai entender o processo missionário, a gente entende que nós já passamos pelos processos de dívidas kármicas, nós já passamos pelas lições kármicas e já começamos a pensar em criar sobre o projeto de vida para o desenvolvimento da humanidade. Não é um projeto de vida para mim e para os meus somente. É um projeto de vida maior. Cada um na sua área de atuação. Então, posso ter um projeto de vida dentro da área de robótica, de tecnologia, de genética, de intelectualidade, de espiritualidade, de arte, de música, leis, produtos melhores, produtos para a humanidade, né? Então, isso a gente já começa a falar de um projeto de vida. Então, vamos supor que alguém tem uma vida ok, né? Bem tranquila. Mas aí ela vai achar seu projeto de vida, ela vai imaginar que seu projeto de vida vai cair no colo dela. Vai chegar alguém e falar, tá aqui, esse é o seu projeto de vida. Tá aqui o manual. Isso não vai acontecer, não é assim que acontece, né? Você pensa no seu projeto de vida, você manifesta aquilo que você deseja no seu projeto de vida, como você quer contribuir para sua comunidade, como você quer contribuir para a sua sociedade, como você quer contribuir com esse planeta Terra, como você quer contribuir com a empresa, como você quer contribuir para qualquer coisa, né? Mas é claro que todo esse planejamento do processo reencarnatório, ele vai te preparar para você passar por esse processo que você precisa passar nessa vida encarnada, né? Não é aleatório, ninguém vai te jogar lá, você faz isso, vai pra lá, te joga e faz. Não, existe um planejamento, existem escolas espirituais para te preparar para cada um dos desafios, dos testes, das situações que você possa vir a passar. Se é um projeto de vida que você precisa começar a construir, o que poderia ser uma investigação da sua essência espiritual para ver o que mais se encaixa com você, aquilo que é possível no momento da sociedade, no desenvolvimento da humanidade, aquilo que já precisa acontecer, aquilo que precisa ser melhorado. Mas descobrir isso é uma jornada que envolve o autoconhecimento. Principalmente o autoconhecimento através da espiritualidade, porque não é só aqui. É isso tudo que eu tô trazendo para vocês muito mais amplo. Então, esse processo, essa caminhada, essa jornada é um processo de expansão, onde você vai sair do eu para começar a sair do seu eu, do seu campo e vai começar a ampliar para o próximo, para o todo, contribuindo com algo que possa ajudar as outras pessoas nas caminhadas delas. Seja qual for a sua área, não importa. Algo que você vislumbre que vai ajudar outras pessoas, que vai trazer uma contribuição para a sociedade, para a comunidade e para o planeta. E aqui tem um grande ponto. Muitas pessoas querem contribuir, dizem que estão despertas, que aprenderam muito, mas não trouxeram isso para a sabedoria e para a prática, né?
Então eu tenho um vídeo aqui falando sobre conhecimento e sobre sabedoria. Eu vou deixar aqui em cima para vocês, que explica exatamente esse processo. Então não adianta nada você querer ensinar alguém ou falar algo para alguém que você nem aplica na sua própria vida. Ah, é só porque, Jéssica, mas eu falo, como é que o outro vai saber? Vai saber porque você não vai conseguir atingir o outro da melhor forma, porque não tem vibração. A energia do aprendizado não está dentro de você. Então vai sair palavras vazias, sem poder, sem magnetismo, sem energia. O outro pode até ouvir, mas não vai modificá-lo internamente, porque aquilo não tem vibração. Este projeto não tem alma, entende? Você até criou um projeto que faz toda a lógica no seu sistema. Tem toda uma coerência, tem todo um raciocínio. Ai, nossa, isso vai ser muito bom e tal. Mas se você não estiver colocando energia de fato naquilo e entendendo o porquê que você quer criar aquilo que vai além de você, não tem vibração, não tem alma naquele projeto, né? Porque tem gente que tem uma biblioteca central de raciocínio cheio de informação, mas não trouxe isso para a vida prática, de verdade, entende? Então, quando a pessoa está em processos missionários, o que eu quero trazer aqui para vocês é que ela não precisa mais reencarnar, pois ela não tem mais nenhum resgate a ser feito, ela não precisa quitar nada, ela não precisa equalizar nada, ela já passou pelas dívidas kármicas, ela já passou pelas lições kármicas, ela já fez tudo o que precisava ser feito para equalização, né? Ela não precisa passar por essa escola de provas e expiações chamada Terra, né? Então, por que essas pessoas decidem vir, Jéssica? Por amor. Elas vêm por amor. Mas não é aquele sentimentalismo ou sentimentaloide, que o mentor um dia me falou essa palavra, né? Não é... Eles falam assim, esse amor que vocês têm aí, não é esse amor frufru, essas coisinhas, não. Vocês são muito sentimentaloide. Não é nada disso, amor. Amor é outra coisa. Aí eu uso essa palavra agora, sentimentaloidismo. Não é aquele sentimentaloidismo do ser humano. Amor é uma essência, algo muito superior. É algo mais puro, mais verdadeiro, algo justo, que traz como base a evolução do todo, não só a sua. É o todo, principalmente englobando planetas que ainda estão no processo de provas e expiações. Então, aquele ser tem tanto amor e entende que ele não vai evoluir a lugar nenhum sozinho, que ele decide ir para órbitas, planetas de provas e expiações, entre outros, para ajudar os outros seres na caminhada, a evolução junto, porque ele entende que a evolução não é individual, é do todo, né? Mas dizer que todos vêm por amor, de livre e espontânea vontade, também é muito romantismo. Isso eu aprendi com um mentor também. Muita gente vai falar, ai, os missionários vêm por amor, ai, que lindo. Aí ele conta, conheci um mentor que ele trouxe uma palestra fechada para um grupo de pessoas que estavam muito tempo na espiritualidade, uma palestra incrível, que me emociona muito até hoje lembrar. E esse mentor, ele era um líder espiritual, no campo espiritual, de um grupo gigantesco de seres, né? E ele explicou o planejamento de anos que estava sendo feito, preparando ele para um futuro reencarne. E como projeto, ele seria líder de uma nação aqui na Terra, né? Trazendo uma nova forma de fazer política no planeta Terra. Né? Ele não deu ênfase se seria um dos maiores, mas ele viria para fazer alguma contribuição na mudança da nossa política aqui na Terra, para poder avançar no processo evolutivo. Então, muitos seres estão sendo preparados e ele era um desses que trouxe essa palestra. E ele vem falar
que as expressões que ele tinha quando ele dava palestra, que ele trouxe, não eram de pura felicidade, porque ele estava tendo esse planejamento que ele iria vir para ajudar a modificar a política na Terra. Ele sabia que era uma bomba que ele iria enfrentar, né? Quando ele chegasse aqui de fato. A família que ele estaria envolvido, todas as questões de relacionamento de pessoas ao redor dele que iriam cercá-lo, todas as questões que ele teria que passar. Quando ele reencarnasse, ele iria passar pelos véus densos da Terra, que iriam trazer o esquecimento. Ele não se lembraria de que ele era um grande líder no campo espiritual. E que apesar de todo amparo de outros seres nesse grande projeto, dessa equipe gigante do campo espiritual que iria assisti-lo, que iria acompanhá-lo aqui nessa reencarnação na Terra para desenvolver isso, não iria ser fácil, né? E tudo precisa evoluir e vai evoluir. E como me disseram quando eu ainda era bem pequena e relutava muito para ir de encontro com a espiritualidade, ainda muito pequena, nos meus 6 anos, 5 anos, nem lembro, minha mãe vai saber melhor. Eu relutava muito para ir de encontro com a espiritualidade. Foi me trazido uma mensagem e ninguém me trouxe, né? Eu vi, eu ouvi. Veio assim pra mim a frase que eu sempre trago aqui no canal, que é: ou vai pelo amor ou vai pela dor. Mas isso é sua escolha. Essa é a única escolha que você tem. Ou você escolhe pelo amor ou você escolhe pela dor. Então ele contou que esse mentor contou que espíritos superiores o convidaram, entre aspas também, para essa reencarnação missionária. E ele falava assim: como não aceitar, né? Você sabendo que você pode, que você tem capacidades, que você tem que contribuir para o processo. Adiar o processo não é uma escolha inteligente. Não é tão benéfica assim. Como recusar um convite desse, feito por seres espíritos superiores que coordenam todos esses planos maiores que nós desconhecemos, para cumprir uma tarefa tão importante assim na Terra e necessária, né? E não somente ele, como vários outros que estão vindo há muito tempo. E por isso que eu venho trazer que dizer que todo o processo missionário é por puro amor não é bem assim. Mas não aceitar também tem grandes consequências, né? Para a própria consciência de evolução do ser. Imagina como ficaria esse mentor se ele recusasse essa proposta. Como será que a consciência dele ficaria? Sabendo que o projeto precisa ser feito. É como se alguém te oferecesse um cargo de grande responsabilidade numa empresa, onde você teria um papel fundamental, e você dissesse não, sabendo que você tem condições para gerenciar aquele cargo, para melhorar aquele departamento, para ajudar as pessoas ao redor e todos contam com você, né? Como ficaria? Então, será que é por simples e puro amor, aquele amor romantismo que algumas pessoas falam? Não necessariamente, né? Então, percebe que podem ser casos mais simples também, os processos missionários, não necessariamente nessa grandiosidade que eu tô trazendo para vocês, mas não menos importante, né? Como, por exemplo, vir em determinada família, agora não mais para quitações ou lições com aqueles seres que vão habitar a sua família, mas para ajudar, às vezes, seres daquela constituição familiar, daquela família, daquele núcleo familiar, a se desenvolverem, evoluírem enquanto pessoas, né? Ajudando eles a passarem por determinadas situações, algumas questões deles, de forma mais leve, né? Mas eu quero que vocês entendam que o processo missionário não se restringe somente a uma ou algumas pessoas. Se aquele ser daquela família que você veio, daquela instituição que você veio, não quiser evoluir, tiver empacado naquela situação, o ser missionário, ele não vai ficar ali.
ele vai seguir com um projeto muito maior. Ele veio para contribuir dentro daquela família, mas ele também tem um projeto muito maior, que é um compromisso com a comunidade, com a sociedade, com a evolução planetária. Percebe? Então ele não vai ficar ali, olha, pai, ó, mãe, ó, tio, ó, irmão, ó, é isso. Ele não vai ficar só restrito a isso. Se ele perceber que ali não está se desenvolvendo, ele vai caminhar, ele vai para um processo mais amplo, né? Mas sim, vão ser colocadas pessoas no caminho dele o tempo todo para ele conseguir contribuir em toda a sua caminhada. E aí ele vai ajudar as pessoas que quiserem auxílio. Se aquelas pessoas que ele veio no núcleo familiar não estão interessadas em auxílio, ele não vai se restringir àquilo, ele vai soltar e ele vai seguir na caminhada dele com aqueles que querem auxílio, né? Então, dificilmente o missionário é restrito a poucas pessoas. Geralmente envolve muitas pessoas, em todos os lugares que ele passa, praticamente. Tem um ensinamento, tem uma questão um pouco maior, né? Então, o processo missionário não é tão ótimo assim, né? Como eu já dei um exemplo do mentor que eu conheci, não necessariamente será maravilhoso. Primeiro, porque a partir do momento que você entende qual é a sua missão de vida, aquilo que você veio fazer, você acaba não tendo tanto livre-arbítrio. Porque ou você faz o que você veio para fazer, ou você vai começar a ficar muito mal. As coisas vão começar a embolar na sua vida se você não estiver seguindo a sua missão. Muitos sinais, muitas coisas vão acontecer para te mostrar a direção, mas se você não estiver atento, a sua vida começa a embolar. E outra, existe toda uma equipe espiritual, no campo espiritual e também na terra, seres que vêm junto com você para te ajudar neste processo missionário, são pessoas que vão chegando para agregar no processo missionário, todo aquele grupo encarnado e desencarnado que vai ajudar e conduzir todo esse processo missionário, fazendo chegar as pessoas certas, os lugares certos, no momento certo, para você construir no processo, para você concretizar aquilo que você veio fazer, né? Então, só lembrando que não importa a profissão, não importa a área de atuação, você acreditando ou você não acreditando, existem seres que vão te auxiliar no processo missionário. Em todos os outros, tá? De vidas kármicas também tem os nossos auxiliadores, nas lições kármicas também, mas principalmente no processo missionário, porque envolve muitas pessoas, né? Então, encarnar e decidir que não quer mais fazer o processo missionário é causar um prejuízo ao todo um planejamento muito organizado de anos e anos, envolvendo muitas e muitas pessoas ou seres. Então, é muita responsabilidade. Tinha até um mentor mais brincalhão, né, o César, que ele estava presente na palestra, né, desse mentor que eu comentei com vocês, e ele brincava muito, que ele era muito brincalhão, dizendo assim, por isso que eu não evoluo muito. Eu vou ficar aqui na minha, igual aquele funcionário que faz o trabalho dele, não é nem o melhor nem o pior, vou ficar aqui quietinho, porque assim eu não chamo atenção, né, e não sou convidado pra nada. É uma brincadeira, claro que é uma brincadeira, porque uma hora ou outra, de pouco em pouco, ou você avança, ou você vai ficando estacionado no seu processo evolutivo. E a vida vai te empurrando para isso, seja encarnado ou desencarnado. E a segunda coisa é que se você não fizer, ou fizer de qualquer jeito o seu processo, o seu projeto missionário, você pode voltar às lições kármicas e às dívidas kármicas. Você tá brincando, Jéssica? Quando eu descobri isso, eu fiquei chocada. Então, quer dizer que se eu não cumprir direito o meu processo missionário, se eu me desviar, se eu falar, não quero mais fazer coisa nenhuma, além da vida ficar embolada, lembra que eu falei? Vai ficando tão embolada que você vai criando dívidas kármicas para sua vida. Então, você vai começar a voltar. Isso significa regredir? Não, o espírito nunca regride. Isso significa que você precisa voltar num reforço de aprendizado, mas não significa que você não tenha passado por outras experiências. É só 2 passos para trás para quem sabe dar 3 para frente, mas isso é necessário e é um processo natural
da nossa lei universal, ok? A terceira coisa é que missionários também são testados, são muito atacados e principalmente os missionários são atacados por aquelas pessoas que ainda não entendem, não querem o progresso, não querem a evolução do ser e da humanidade e do todo, né? Então, são os mais atacados. Cada um desses processos você vai perceber e elaborar da melhor forma para conseguir fazer as suas quitações. Passar por essas lições e também pelas missões, né? Conforme dívidas kármicas, lições kármicas, processos missionários, você vai construindo os seus corpos. E se você não sabe do que eu tô falando, tem um vídeo aqui no canal sobre os 7 corpos, explicando a construção desses 7 corpos. Para você se manifestar da melhor forma possível dentro do seu processo evolutivo, aquilo que você precisa passar. Então, você vai determinando e fazendo dentro do planejamento reencarnatório qual a família que você vai nascer, qual a comunidade você vai nascer, qual o país, se vai ter alguma determinada religião ou não, que tipo de idioma, quais as relações, quais as experiências, as doenças ou não, né? Tudo isso vai sendo estabelecido e eu explico melhor lá no vídeo do nosso site do Universal Energy, que tá aqui embaixo na descrição, quando eu explico todos os processos reencarnatórios, que eu vou explicar exatamente como isso funciona, porque é um tema muito denso, muito extenso, tem muita coisa para falar sobre esse tema, mas por hora eu tentei trazer aquilo que eu acredito que seja essencial para você começar a perceber o que acontece na sua vida, no seu sistema e nas suas relações, né? Qual fase dessas você acha que você esteja passando nesta vida? Dívidas kármicas, lições kármicas ou processos missionários? E tem desdobramentos disso que tá lá no nosso site. Tenta ver isso, independente da fase que você esteja, como uma grande oportunidade e aproveite todo o aprendizado que você pode tirar disso. Por isso falam que a vida é uma escola e ela por si só vai trazer diversos aprendizados, né? Então eu tenta não fugir desses aprendizados, não fugir dessas experiências, mas agradecer por essa oportunidade de poder quitar, equalizar esses prejuízos causados para si e no outro. Para tentar trazer de volta esse equilíbrio, para nós avançarmos como humanidade. Experiencie cada fase que você estiver vivendo da melhor forma possível, servindo da melhor forma que você conseguir na sua família, no seu emprego, nas suas relações, para a comunidade, para a sociedade como um todo, nesta ou em outras existências. Nós temos outros temas aqui no canal, principalmente o tema da reencarnação, que eu explico melhor um pouco desse processo anterior para você conseguir entender o processo reencarnacionista com uma visão um pouco diferente do que você ouve em doutrinas e dogmas, uma forma de refletir, não de impor. Então, se você quer entender mais, tem um vídeo aqui no canal sobre a reencarnação, onde eu falo até de provas, comprovações da reencarnação, questões científicas da filosofia, da história, e trago uma forma de pensar, de refletir, além do nosso vídeo lá especial no nosso site, ok? Observe qual você tá, aproveite da melhor forma esta fase para o aprendizado do seu espírito da melhor forma possível. Espero ter te ajudado a entender um pouquinho sobre esse tema, ter ampliado um pouco a sua visão. E aquilo vai adaptando se você entende como ancestralidade, se você entende como reencarnação. Eu trago de uma maneira mais leve como foi a minha experiência, como eu disse lá no começo, tá bom? Se você gostou, deixa seu like aqui, deixa nos comentários o que você achou, se inscreve no canal se você for novo. E é isso, até a próxima. Tchau, tchau!